Finalizamos o livro 1 da parte geral. Vamos agora resolver algumas questões referentes a esses temas que foram tratados do artigo 1º até o artigo 78 do Código Civil. Então vamos à primeira questão. As decisões tomadas pela pessoa jurídica que tiver administração coletiva por maioria de votos poderão ser anuladas se decorrerem de 1. Violação do estatuto da pessoa jurídica, erro, dolo, simulação, fraude. Assinale a opção correta. Então aqui tem as 5 opções, letra A, B, C, D e E. Então vamos, para responder a esta questão, ver o que diz o artigo 48 do Código Civil. Diz o artigo 48 do Código Civil: se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Aí que vem a resposta da pergunta. Está no parágrafo único do 48. Decai em 3 anos o direito de anular. Portanto, nós estamos tratando aqui de anulação e não de questão referente à nulidade. De anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou o estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Então, com base no artigo 48, a resposta certa é a letra E. Todos os itens estão certos. As decisões tomadas pela pessoa jurídica, elas poderão ser anuladas se decorrerem de violação do estatuto da pessoa, de erro, dolo, simulação ou fraude. São chamados defeitos. O item 2, 3, 4 e 5 são os defeitos do negócio jurídico. Nós vamos tratar disso quando falarmos lá a partir do artigo 104 do Código Civil. Então a resposta certa para essa primeira questão aí é a letra E. E qual é o fundamento? Artigo 48 do Código Civil. Vamos para a questão seguinte. De acordo com o STJ, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código Civil exige a ocorrência de... Falamos disso quando tratamos do artigo 50. Você vai lá no artigo 50 e revisa. É importante. Esse artigo hoje tem sido muito explorado em prova de concurso. E não só em prova de concurso, serve também para aqueles que estão no dia a dia da advocacia. Exige a ocorrência de abuso da sociedade e inexistência de bens penhoráveis, apenas. B. Abuso da sociedade, inexistência de bens penhoráveis e o eventual encerramento irregular da atividade da empresa. C. Abuso da sociedade e o eventual encerramento irregular das atividades da empresa, apenas. D. Abuso da sociedade decorrentes do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial apenas. E. Inexistência de bens penhoráveis e o eventual encerramento irregular das atividades da empresa apenas. Então, o que é que a gente tem que fazer no caso como esse? Lembrar da regra do artigo 50. Então, vamos lá para o artigo 50 do Código Civil. Olha o que diz o artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderar para que os efeitos de certas determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Uma confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física. Bens da pessoa jurídica sendo desviados para a pessoa física. Confusão patrimonial. Aí o parágrafo 1º e o parágrafo 2º falam do conceito de desvio de finalidade, confusão patrimonial. Então, com base nisto aqui, do parágrafo 1º e 2º do artigo 50, a resposta certa a essa questão é a letra D, que diz abuso da sociedade, decorrente de quê? Do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. Então, aqui se faz uma combinação do artigo 50 com o parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 50, que traz aí o conceito do desvio, diz aí o que é o desvio de finalidade e diz também o que é a confusão patrimonial.
que é bom no direito civil, muitas das vezes, é que ele é um direito de natureza conceitual. O conceito daquilo que a gente deseja, a gente acaba achando sempre no Código Civil. Então, a resposta certa para essa questão de número 2 é a letra D de dado. Questão de número 3. Os direitos da personalidade em regra são intransmissíveis, irrenunciáveis, extrapatrimoniais, absolutos, absolutamente indisponíveis. Nós vimos, quando tratamos do artigo 11, primeiro que eles são intransmissíveis e irrenunciáveis, está direto, dicção direta do artigo 11. Mas vamos confirmar. Vamos aqui ao artigo 11 do Código Civil. Diz assim: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Vocês voltam lá, quando nós comentamos o artigo 11, nós falamos de vários elementos, de várias características lá do direito da personalidade. Não podendo ser assim, sofrer limitação voluntária. Então a gente já sabe que, em regra, eles são o quê? Intransmissíveis e irrenunciáveis. São extrapatrimoniais? São extrapatrimoniais. Quando se valora, quando se analisa o direito patrimonial, não se trata de questão de valor, não. Tem caráter absoluto? Tem. Efeito erga omnes. São absolutamente indisponíveis? Na verdade, eles não são absolutamente indisponíveis. Por quê? Se nós observarmos o 14 do Código Civil, diz assim o 14, artigo 14. É válida, com objetivo científico ou altruístico, à disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Pode ser até feito em vida também. Quantas vezes cada um de nós não já viu aí, nos noticiários, a pessoa que doa um rim para outra pessoa? Então, eles não são absolutamente indisponíveis. Há a regra de que eles são indisponíveis, mas não são absolutamente. Por quê? Essa regra sofre exceção. Então, vamos ver qual seria a resposta certa para a questão de número 3. Assinale a opção correta. Apenas os itens 2 e 4, 2 e 5. Não são só o 2 e 5. A gente viu que o 1 está certo, o 2 está certo, o 3 está certo, o 4 está certo. O 5 não está certo, então essa aqui já não é a resposta certa. Letra B, apenas os itens 1, 3 e 5. Nós já vimos que o 5 não está certo. Então, quando você for responder a prova, se você viu que o 5 está errado, você já elimina logo ele. Então, todas as alternativas que tiver o número 5, você já nem considera. Vamos ver a letra C. Apenas os itens 2, 3 e 4 estão certos? Não, porque nós vimos que o item 1 também está certo. E a letra D? Apenas os itens 1, 2, 3 e 4 estão certos. Então, a resposta certa é a letra D de dado para a questão de número 3. Então, quando a gente trata os direitos da personalidade, em regra, eles são intransmissíveis, irrenunciáveis, extrapatrimoniais e absolutos. Então, a resposta certa aqui é a letra D de dado. Vamos para a questão de número 4. Com relação a domicílio e a direitos da personalidade, assinale a opção correta. Ninguém pode ser constrangido, letra A submeter-se com risco à vida a tratamento médico ou à intervenção cirúrgica. B. Se a pessoa natural tiver diversas residências, considerar-se-á o seu domicílio apenas aquele em que ela trabalhar. C. A pessoa natural poderá dispor de maneira gratuita ou onerosa do próprio corpo para depois da morte. Letra D. É vedado o uso do pseudônimo, inclusive para atividades lícitas, pois a Constituição Federal garante a livre manifestação de pensamento, porém proíbe o anonimato. Nós tratamos de todas essas situações no comentário a todos os artigos que ficaram na conclusão do livro 1. Vamos logo analisar a letra A à luz do Código Civil. O artigo 15 do Código Civil, que nós já tratamos dele, mas não custa repetir, vamos ver o que diz o Código. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Então essa é a opção correta. Transcrição ipsilíteris do artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco à vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Essa é a resposta correta. Por que a B está errada? Porque a letra B diz assim: se a pessoa natural tiver diversas residências, considerar-se-á do seu domicílio apenas aquela em que ela trabalhar. Não é o que diz o artigo 71 do Código Civil. Nós já vimos o artigo 71. Vamos ver de novo o que diz a lei com relação ao artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. E diferentemente,
Porque aqui na opção está dizendo considerar-se ao seu domicílio apenas aquela em que ela trabalhar. Não, qualquer uma delas. A pessoa natural tem diversas residências. Em qualquer uma delas, qualquer um vai ser considerado domicílio. Então a B está errado e a B está errado porque não obedece ao que diz o artigo 71 do Código Civil. Letra C. Por que a letra C está errada? A letra C diz: a pessoa natural poderá dispor de maneira gratuita ou onerosa do próprio corpo para depois da morte. Só pode fazê-lo de forma gratuita, não de forma onerosa. Quem diz isso? O artigo 14 do Código Civil. Vamos ao artigo 14 do Código Civil. É válido com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo. Não está dizendo a disposição onerosa. Tenha cuidado disso na prova. O examinador gosta muito de trocar as expressões. Então você vai ver que realmente não faz sentido. A pessoa vai dispor do próprio corpo e aí vai receber por isso? Não faz sentido. Não pode. Então, a letra C está errada, porque o artigo 14 diz de forma diferente. A letra D, por que a letra D está errada? A letra D diz: é vedado o uso do pseudônimo, inclusive para atividades lícitas, pois a CF garante a livre manifestação do pensamento, porém proíbe o anonimato. Não é vedado o uso do pseudônimo, pelo contrário, é autorizado o uso do pseudônimo. E o artigo 19 do Código Civil, ele trata dessa proteção do pseudônimo da mesma forma como ele trata da proteção ao nome. Nós falamos disso quando tratamos do artigo 19, que falamos do exemplo dos jogadores de futebol, que em vez de usar o nome, usa pseudônimo. É a mesma proteção. O que é que diz o 19 do Código Civil? O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Por isso que a letra D também está errada. Então a resposta certa com relação à quarta questão é a letra A.